Olá, meu querido. Olá, minha querida. Eu estou fazendo esse áudio para compartilhar um sentimento, não é, com todos aqueles que acompanham o meu trabalho. Em Mateus capítulo 17, logo após o episódio da transfiguração, Jesus vem com os discípulos Pedro, Tiago e João, e eles, ao descerem do monte da transfiguração, eles se deparam com uma multidão, vai dizer a Bíblia em Atos 17, principalmente a partir do versículo 14, e um pai desesperado que clama aos discípulos que socorram ao seu filho. Seu filho é acometido de um demônio, de um espírito maligno, que o joga na água, no fogo. E os apóstolos que ficaram, que não subiram com Jesus no monte, não é? Onde ele se transfigurou, ou seja, os 9 que haviam ficado, não conseguiram expulsar o demônio. O pai diz isso a Jesus, não é? Roguei aos teus discípulos, mas eles não puderam ajudá-lo. Bem, a gente entende ali que esse não poder ajudar não é porque eles necessariamente não quiseram ajudar, mas é porque eles realmente não puderam de fato ajudar. O Senhor Jesus então exclama para todos, dando uma palavra que é no mínimo curiosa. Ele diz: geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Quando nós olhamos hoje a nossa geração, nós pensamos que a mesma, ela é uma geração caracterizada pela burrice, pela estupidez, pela ignorância. De um modo geral, isso é verdade. Mas o grande problema é a causa disto, que muitas vezes não é diagnosticado do modo certo. Por que Jesus falou em perversidade? Porque há algo que é típico, característico da maldade. A maldade, ela é emburrecedora. Uma geração má, uma geração perversa, ela emburrece porque ela se torna egoísta, narcisista, amante de si mesmo. Ela se torna uma geração que trabalha o material pelo material, então extremamente materialista. Ela se torna uma geração cética em relação às coisas de Deus, exatamente como nós vemos hoje. Então, o que nós presenciamos hoje sem acrescentarmos nada mais, aquilo que Jesus diagnosticou para os seus dias, quando ensinava aos homens. É exatamente por isso, não somente pela incredulidade, mas pela perversidade, que não se viam milagres nos dias de Jesus. Veja que isso é uma coisa interessante. Israel foi palco dos maiores milagres realizados pelos profetas de Deus, mas nos dias de Jesus havia séculos que nem a palavra profética eles tinham. Quando Jesus vem fazendo milagres, sinais e maravilhas, se observa que Jesus, ele destoa de todos aqueles séculos de sequidão, de aridez espiritual, e traz uma palavra de salvação que vem aliada, a inúmeros milagres. Ora, os seus discípulos deveriam imitá-lo, inclusive nesses milagres, nesses sinais, mas isto não acontecia não somente pela incredulidade, mas pela dureza de coração, pela perversidade. A perversidade, meu querido, minha querida, que hoje é inerente da sociedade, inerente, não é?
é algo inerente à sociedade atual, a perversidade é algo que é muito difícil de se combater porque é sutil. Por exemplo, vem por trás, muitas vezes, de uma mensagem de amor. Curiosamente, o politicamente correto não é outra coisa senão a expressão da mais pura e vil perversidade. Por quê? Porque tenta-se mudar a realidade através de um discurso adocicado, não é? Que, ao contrário do que se propõe, segrega, divide, desagrega, destrói. Então, quando nós observamos hoje esse discurso politicamente correto, que existe em tese em nome do amor, na verdade, ele produz o contrário do que o amor produz. Ele produz ódio, ressentimento. Veja, em um mundo onde as pessoas não podem mais brincar, um mundo onde as pessoas não podem... Eu não estou falando de violência, eu estou falando de coisas que são absolutamente normais. Veja, em um mundo onde a pessoa não pode rir, onde o homem, por exemplo, não pode ser homem, a mulher não pode ser mulher, que geração resultará disto? Exatamente a que nós vemos hoje. Uma geração de pessoas que se derretem com qualquer coisa. Uma geração de pessoas que... cujos jovens, por exemplo, eles estão em um determinado ambiente e vem um cachorro, de rua, um animal qualquer, e o jovem se comove com aquela situação daquele animal, e ao invés de, por exemplo, simplesmente lhe dar comida, não, ele chora, ele tira fotos e selfies. Veja, para mostrar toda a sua dor em relação àquele animal. É a mesma geração que clama pelo aborto até o 9º mês. Ou seja, que chora por causa de um animal que está na rua, faminto, e que não tem nenhum problema em ver um feto com 9 meses sendo despedaçado pelas mãos de um cirurgião. Você compreende o que eu estou dizendo? Quer dizer, é uma geração onde as pessoas elas não sentem mais de verdade. É uma geração onde as pessoas acostumaram-se à ambiguidade. É claro, porque a ambiguidade ela não vai colocar ninguém na berlinda. Então as pessoas falam palavras soltas, que deixam a critério daquele que leem ou daqueles que ouvem a interpretação por sua conta. Isso significa que essas pessoas elas não têm mais compromisso com a verdade. Veja, a verdade ela é algo delineado, ou seja, delineia-se a verdade de tal modo que ela não se confunde com o erro. Não há como confundir a verdade com o engano, uma vez que a verdade é defendida de modo delineada. Mas é uma sociedade, a nossa, tão amiga do engano, que se esconde atrás do falso gesto, muitas vezes ocasionado pela inveja, ocasionado pela ambição, não é? Por exemplo, olha a inveja. A Bíblia diz o seguinte, a pergunta retórica da Bíblia: quem poderá contra a inveja? Existe uma sociedade, ou existiu, mais invejosa do que a nossa? Uma sociedade onde as pessoas... elas não querem o que o outro tem, elas querem que o outro não tenha. Veja só, é isto que nós constatamos. Observe que eu não estou falando apenas aquilo que é oriundo do senso comum. Eu falo daquilo que as pessoas elas demonstram. E se algo é demonstrado na realidade, não há nenhum caráter subjetivo naquilo que se diz. O caráter é totalmente objetivo. Veja, se as pessoas estão demonstrando isto, se elas estão dizendo isto, se elas estão falando despudoradamente, sem nenhum pudor, não é? O que são, não é? Se elas estão mostrando que elas têm ressentimento com o sucesso do outro, se isso se torna patente, se isso se torna claro, não há nenhuma subjetividade no que eu estou falando. Eu estou falando algo objetivo. A sociedade que nós vivemos é uma sociedade que
ela supera, penso eu, todas as que a antecederam. Todas as sociedades anteriores, elas, por mais devassas e imorais que fossem, eram sociedades, não é, que observa-se que os homens, pelo menos aqueles que professavam o nome de Deus, eles trabalhavam em uma certa união. Hoje, nem isso se vê. Os homens pretensamente ou autoproclamados de Deus, eles não conseguem, não é, nem esconder a sua desunião. Ou seja, a desunião tornou-se uma marca, inclusive, da igreja, meus irmãos. A igreja é caracterizada pela desunião, não é? Então, quando nós vemos casos absurdos, eles nem nos chocam mais. Antigamente era chocante vermos casos que vemos hoje na mídia, mas hoje sequer nos chocam, porque acostumamos-nos à perversidade. Preste bastante atenção. Há muitas pessoas que parecem ingênuas, parecem bobas, elas parecem vítimas apenas, mas o que elas escondem é a mais vil, maligna e atroz perversidade. A perversidade está tão imbuída nelas que elas, naquela sua aparente ingenuidade, sempre escolhem o mal, sempre vão para o mal, nunca progridem, veja, nunca acertam, elas sempre erram, elas sempre pendem para o caminho do mal, o caminho do engano, o caminho do erro. Então, que tipo de ingenuidade é essa? Ora, uma pessoa ingênua, não é? Quando ela se posiciona, ela tem a mesma quantidade de chances de escolher o bem ou o mal, ou seja, 50% de chance de escolher o bem ou de escolher o mal. Né? Quando a pessoa é ingênua, ela não sabe muitas vezes em que está se metendo, ela não vai escolher somente o bem ou somente o mal. Ela escolhe a partir de critérios que ela já possui, então. Mas se ela não possui nenhum critério, ela vai ter igualdade de condições de escolha. Mas quando você vê as pessoas pendendo, inclinando-se, voltando-se exclusivamente para o mal, por que as pessoas não progridem, então, espiritualmente? Porque elas não avançam. Por que essas pessoas não andam? Por que as pessoas elas não produzem frutos? Por que elas não mostram com as suas atitudes, com as suas ações, que elas estão refletindo verdadeiramente e se sensibilizando com o que é bom? Porque aquilo que é bom, justo, aquilo que é, como Paulo diz, de boa fama, aquilo que é correto, sensibiliza e voa além, muda, modifica o homem. Até pessoas com muito conhecimento e experiência de vida, com as devidas experiências com Deus, elas mudam. É aí que se encontra o renovo de Deus. O renovo de Deus se encontra justamente aí, em o indivíduo mudar, apesar de todo o seu arcabouço de experiência. Mas você vendo as pessoas somente partindo para um lado, escolhendo um lado, quer dizer, nunca acertam, nunca progridem, nunca avançam, nunca pendem para o lado do bem. Não, é porque elas estão ouvindo apenas e tão somente a voz do pecado que nelas habita. E isso significa que é uma geração perversa. Lembre-se daquele episódio de Elias no Monte Carmelo com os profetas de Baal e o povo de Israel. Os profetas de Baal, eles tomaram partido. Eles eram de Baal. Os profetas de Azera eram de Azera. Elias era de Deus. Mas o povo de Israel era de Baal ou de Deus? Elias não suporta aquele silêncio perverso do povo, aquela omissão perversa do povo, e diz, enfrentando-os, confrontando-os: até quando granjeareis
entre dois senhores. Se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Mas eles ficaram calados, mudos, omissos, como muitos de nós hoje. Eu não estou falando, meu querido e minha querida, em você sair por aí causando confusão, enfrentando, confrontamento. Não é nada disso. Mas ser partidário da verdade significa, eventualmente, confrontos? Sim. Significa alguns embates? Sim. Significa que você vai ter, em determinadas ocasiões, que testemunhar objetivamente quem você é. Significa que você, inclusive, terá de lidar como homem e como mulher com as más escolhas que tiver feito. Você não pode escolher somente o mal, perversamente, e depois ficar assombrado, como se tivesse em estado de não entender o que é que está acontecendo quando vierem as consequências daquilo que você tem escolhido. Sua omissão tem um preço. Sua ambiguidade tem um preço. O fato de você não reconhecer as coisas devidas tem um preço. O fato de você sempre se inclinar para o mal tem um preço. O fato de você não ouvir aquilo que Deus tem falado para você tem um preço. Todas essas coisas têm um preço. O preço é caro e sempre será cobrado. Então eu deixo essa palavra aqui porque nós estamos vivendo em uma época em que as pessoas, como nós vivemos em uma geração perversa, falam por interesse. Meu interesse não é nenhum outro, senão que você pondere naquilo que eu estou falando. E que você peça a Deus para que essas palavras elas encontrem alguma guarida em seu coração. Preferindo, transmita a outras pessoas. As palavras de Jesus foram essas, né? Geração incrédula e perversa. Até quando vos sofrerei? Deus abençoe a nossa vida e nos livre do mal em nome de Jesus.